Jardim da Saudade, bem aqui juntinho. Mas serve de algum modo, porque eu fui um homem que, com minha idade, vivi vários momentos desse meu país. Eu vivi um momento desse meu país da ditadura de Getúlio. Era estudante em Recife. E vi o que foi a nossa luta pela redemocratização do Brasil. Uma das grandes besteiras que eu fiz na vida, mas me orgulho, não me importa, é que o carro do brigadeiro Eduardo Gomes, nós estudantes de direito, não permitimos que ligasse o motor hora nenhuma. E a gente empurrando o carro, revezando. Tomamos carreira, fomos presos, mas a faculdade de Direito fervilhava em termos de compromisso político. A gente nas faculdades de Direito, lógico que estudava dogmática, mas nossa paixão não era dogmática, nossa paixão era o Brasil, o futuro desse país e a consciência de que nós juristas somos os únicos cientistas que temos compromisso social necessário. Todos os outros homens de ciência não precisam se comprometer com a sociedade. Minha senhora teve uma pneumonia atípica, lutei 6 meses, uma tragédia. O médico nosso, amigo, dedicado, e nada de acertar. Aí disseram, calma, você vai a fulano de tal. Ele é um grande médico. Muito bem, levei minha senhora. Como foi que esse médico me recebeu? Consulta cara, não foi de graça. Sentei com minha senhora de frente dele e ele com um telefone. Pega aqui, papapá. Mas e este carro está de acordo com o meu status? E não sei o que, papapá, pipopó, papapá. E os dois bestas que tinham pago um dinheirão pela consulta. Depois que ele acabou de decidir se o carro era adequado ao status dele, virou-se e disse, deixa eu ver essas radiografias. Aí passou o remédio. Eu saí com vontade de dar um tiro nele. O desgraçado curou minha mulher. E quando eu voltei para a revisão, ele fez melhor. Eu fiquei na sala de espera, paguei também caro. Aí a certa altura disse, doutor fulano mandou dizer que o senhor, por favor, vai para o corredor. Aí fui para o corredor. Ele abriu a porta e disse, olha, tudo ótimo, está curada. E eu fui embora. Ou seja, esse cachorro, esse canalha, esse patife, esse aborto humano, esse crápula, curou minha mulher. Porque a ciência dele é neutra. Não precisa de compromisso humano nenhum. Quem de nós é um bom advogado sem se comprometer com o interesse do cliente? Ter a coragem de lutar por ele. Não aceitar que ele seja injustiçado. Quem de nós, como membro do Ministério Público, pode exercitar bem sua função se não tiver a audácia de enfrentar os poderosos? E quem de nós, como magistrado, será um grande magistrado se nas situações limite não disser para ele mesmo, desse limite eu não passo, eu prefiro sacrificar minha carreira do que passar desse limite. Como um magistrado que foi meu aluno, que eu me orgulho muito dele, ele era juiz da justiça de minha terra. Ele estava numa comarca e um desembargador telefonou para ele, disse, fulano, eu tenho um caso aí de uma pessoa amiga, fulano de tal, veja isso com carinho. Ele aí pegou o caso, cabeludo como o diabo, não tinha jeito. Ele pegou o telefone, desembargador, acabei de examinar o caso, mas não tem jeito. Aí o desembargador disse, pois não. Primeira lista, ele entrava sempre na lista de merecimento. Não entrou. Segunda vez, não entrou. O presidente do tribunal tinha sido professor dele na faculdade de Direito, como eu. Ele foi ao presidente do tribunal. Doutor Paulo Furtado, foi o que aconteceu comigo? De uma hora para outra eu não tenho mais merecimento. Aí Paulo Furtado pega o telefone. Fulano, o nome do outro desembargador. Fulano está aqui, quer saber porque não entra mais em merecimento.
ele vem aqui. Aí entrou o desembargador, não estava nem com aquela roupa preta bonita, uma roupa comum mesmo. Aí botou a mão assim no ombro dele e disse: sabe por que é que você não entra em lista por merecimento? Para você aprender que desembargador não pede, desembargador ordena. E esse menino disse: ah, desembargador, muito obrigado. E eu queria dizer ao juiz que o juiz que se respeita não obedece a desembargador safado, manda ele a merda. Pediu demissão logo, hoje é juiz federal. Fez concurso para a Justiça Federal, é um juiz federal. E ele diz: e desembargador, sabe o juiz que se respeita, o que diz a desembargador que não se respeita? Vá merda! Olha, isso é qualquer coisa, hein? Então nós sabemos isso, nossa carreira é essa, nossa profissão é essa. E é linda. Nós não podemos nos descomprometer com o homem nunca, nunca. Na hora em que você olhar para seu cliente e não vir nele um problema humano, você está liquidado. Na hora em que você, promotor, se empenhar numa ação civil pública, ou seja lá no que for, e não colocar por trás disso o problema humano, você está liquidado. E quando você for magistrado e começar a julgar autos e não a julgar vidas humanas, você está liquidado. Então o profissional do direito é esse mar que não pode se descomprometer nunca do homem. Não pode se descomprometer nunca do político, do social, do ético. Nós não podemos fazer o que esse médico fez. Que a nossa ciência, quando se desvincula de nossos valores, ela deixa de ser ciência, deixa de ser tudo. Então é preciso que a gente comece a refletir. E o que é que está acontecendo em meu país? Eu também fui professor no regime militar. E como é que eu fui professor no regime militar? Uma universidade castrada, onde não se podia falar em política. Eu gostava de provocar meus alunos e a partir de um determinado momento nunca mais provoquei, porque um deles no corredor me chamou e disse: professor Comum, o senhor bate muito na gente e é muito injusto conosco. Mas quem garante que o senhor não é o agente do SNI? Olhe, que eu podia ser um agente provocador como tinha naquele tempo, muito. Provocar para ver a reação, para identificar quem era o subversivo. Então foi uma geração castrada, uma geração politicamente analfabeta, uma geração onde se corria do direito mais do que o diabo da cruz. Certa feita nós tivemos que aprovar até doentes mentais para preencher as vagas da Faculdade de Direito, porque havia menos candidatos do que vagas para a carreira de Direito. Tão desmoralizados nós estávamos. Eu, para não reprovar meus alunos, dizia a eles o seguinte: tragam papel e lápis ou caneta. Vou ditar 20 perguntas e as 20 respostas. Decorem, desgraçado. Porque se vocês não botarem, eu reprovo. Porque senão eu tinha que massacrar todo mundo. O aluno que escrevia uma lauda tinha síncope na sala. O esforço mental era tão grande para ele escrever 20 linhas que desmunhecava. Deixou-se de pensar. Qual é a geração que está no poder hoje? A maioria dos magistrados vem de que geração? A maioria dos membros do Ministério Público vem de que geração? Uma geração que passou pelas faculdades de Direito despolitizada e saiu delas despolitizada. É por isso que o direito no Brasil se tecnificou. E se tecnificou de uma forma perversa, porque ele perdeu toda a alma política, toda a gana política, na hora em que deram uma Constituição
que foi a Constituição mais translocada e mais rica de concessões políticas que qualquer país já viu.